Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que eu conto sempre com você aí do outro lado, assistindo as minhas entrevistas, compartilhando. Então é importante que você comece a me seguir, clique para poder ativar as notificações e também compartilhe a entrevista com alguém. Tenho certeza que uma outra pessoa precisa ouvir a nossa entrevista especial, porque todas são especiais. Aqui nós falamos sobre milagres, sobre fé, sobre oração, sobre descobertas, sobre sacerdócio. Então, hoje nós vamos conversar com o padre Van Dyck Costa Araújo. Ele é padre da paróquia Santa Luzia, que fica aqui em Vitória, no Espírito Santo. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa dedicação à vida sacerdotal, mas também ele que é coordenador da área pastoral de Vitória. Quero saber o que cargo é esse, né? Quais são os desafios com as pastorais, que ele vai falar um pouquinho pra gente. E ele é formado em filosofia, teologia, turismo, comunicação social e logoterapia. Padre, seja muito bem-vindo. Aqui é um prazer recebê-lo aqui hoje no meu podcast. Obrigado, alegria estar aqui presente nesse dia de hoje, né? Já ouvi falar do seu programa aí, desse podcast maravilhoso, né? Ouviu falar bem, né? Bênção, só bênção, muito bem. E o senhor sabe... Eu acompanho de vez em quando também alguns podcasts, né? Mas o senhor é de rede social? Alguma... Acompanhou? De vez em quando como é que foi? Acompanhei algumas. Porque assim, é difícil, né? Manter a sua rotina, né? E também... olhar o mundo, né? Olhar ali também o que vai ser passado, de que maneira. O senhor tem essa preocupação com as redes sociais? Sim, também eu acho que é importante. É muito importante você dar uma olhadinha, você de vez em quando ver as notícias rapidamente, o que está acontecendo no mundo, para você também ficar... fazer essa interação, né, com a realidade, né, olhando a realidade, fazer uma crítica com a realidade também, olhando, né, com um olhar... nosso olhar e vendo com que as pessoas respondem, como é que está a juventude, como é que está a família, né? Nesse meio... Quais são os valores que estão sendo passados, né, padre? Isso. E o senhor, olha que interessante, o senhor, antes de eu pensar, de ler que era comunicação social, né, fui preparar, mas antes eu pensei assim, uma das coisas que eu vou falar com o padre é que eu acho ele um ótimo comunicador. O senhor na missa, no dia de Nossa Senhora da Penha, no oitavário, né, o senhor falou muito bem e tudo mais. Aí eu vi, o senhor fez comunicação social. Fiz. Fez jornalismo? Não, comunicação social mesmo. Então a gente estuda toda a área da comunicação. E aí, você sabe, né? Eu também fiz isso. Hoje em dia, as pessoas já entram diretamente, especialização, né? E tudo mais. Então eu fiz mesmo, né? Eu falei assim, eu quero fazer porque eu quero me evangelizar e comunicar bem com as pessoas. Era meu intuito. Nada de poder alcançar cargos ou funções na igreja. Quando Deus chama, a gente vai e diz o sim, né? Mas o meu objetivo era esse. Realmente evangelizar, usando também as técnicas também e buscando comunicar bem com a palavra de Deus. E sabe que o senhor fala muito bem. O senhor na homilia, o senhor se comunica. Tinha um público muito ali heterogêneo, né? Sim. Pessoas de vários lugares ali no convento. E o senhor estava muito tranquilo isso. Mas sempre foi assim? Já foi um talento que já tinha? Olha, o pessoal fala que desde quando eu era criança, então eu gostava muito. O padre falava assim, quem não sei o que quer falar aqui? Aí eu levantava a mão. Então a gente era da mesma turma, né? Porque eu também fazia isso. Falar uma coisa da Bíblia, quem é que quer responder? Eu já levantava a mão, já ia querendo responder, querendo falar, ir lá na frente. Nossa. E me colocava à disposição. Eu era uma criança bem assim. E lembro, assim, eu não é que lembro, mas minha mãe falava comigo, né, falava assim para mim que eu era o menino Jesus. O menino Jesus que eu ia no colo de todo mundo. Então todas as professoras, pessoas que nas escolas, lugares, queria que eu colocasse, né? Queria colocar o menino Jesus, chamava para me dar, eu ia. Então desde bebê o senhor já era assim? Eu ia para ser o menino Jesus nas escolas, na igreja. Então já estava ali uma sementinha sendo plantada, sim, né, padre? Sim. Agora, o senhor nasceu no Vale do Jequitinhonha. Mas aqui diz que é Medina. Medina, Minas Gerais. Com muito orgulho, né? Uma cidade muito linda, né? Também uma cidade simples, mas uma cidade cheia de cultura
e um povo muito bom. E assim, a sua formação, quando é que o senhor saiu de lá? Eu saí de lá jovenzinho, né? 14, 15 anos, eu vim para cá, para o Espírito Santo, e eu tenho um coração capixaba, gosto demais, sou capixaba, vou dizer, agora, Somos né? capixaba, depois Somos a gente vem para cá, né? É verdade, a gente ama esse estado aqui, e eu já vim aqui passear há muito tempo, né? Porque mineiro já viu, aqui... A sua praia era aqui. A praia era aqui no Espírito Santo, Vitória, né? É verdade. E às vezes passava um mês de férias aqui, passava várias semanas de férias aqui, então minha família veio migrando, né, para cá, minha avó, meus parentes, assim, alguns tios meus, e aí nós viemos em 1982. Final de 82, o Dom Silvestre, início de 82, o Dom Silvestre veio para cá, para o Espírito Santo. E ele era bispo diocesano da Diocese de Araçuaí. E Medina faz parte da Diocese de Araçuaí. Ah, tá. E aí, quando chegou no final do ano, eu chego aqui em Vitória, mas nem sabia que o Dom Silvestre estava aqui, né? Falei assim, gente, olha o bispo, nosso bispo aqui. E a família é católica? Católica, graças a Deus, né? Bem assim, né? Foi um momento de conversão também, de voltar para a igreja, de voltar para as coisas de Deus também aqui em Vitória, né? Porque a gente ficou um tempinho, né, assim, afastado, né, da realidade, por causa da cultura também, por causa das pessoas. Então a gente ficou um tempinho se adaptando. Aí depois de adaptação a gente começou a voltar, né? Mas quando a família veio para Vitória, foi para que o senhor estudasse? O senhor tem irmãos? Isso. Tenho 4 irmãos. Né? Aí vieram para cá para poder estudar? Viemos para estudar, trabalhar, aprender um pouco da realidade aqui. E assim. Mas veio todo mundo? Viemos, pai, mãe, filhos, todos? Todos. E quando surgiu a vontade de ser sacerdote? Olha, eu estava fazendo a minha faculdade, né, de turismo, e quase terminando a faculdade de turismo, eu já tinha sentido esse chamado, né? Na verdade, eu tinha feito uma experiência com os padres pavonianos, fiquei durante quase um ano, né? Praticamente um ano lá nos pavonianos, né? Padre Roberto e Padre Antônio Frederici, vários outros padres. Mas né? isso aqui no Padre estado? Mateus, aqui no estado do Espírito Santo. Aí fiz essa experiência vocacional lá, durante esse tempo, para discernir um pouco a vocação, e falei assim, eu acho que não é meu chamado não, eu acho que Deus não está me chamando para ser padre, e eu vou viver um pouquinho da juventude, eu vou aproveitar um pouco mais, eu vou servir na comunidade, e vou viver a minha vida discernindo melhor. E quando eu fui para a faculdade de turismo, aí que eu descobri, que eu vendo aquela realidade dos jovens, nas drogas, às vezes não tem um sentido da vida, né, com relação à família, e vendo aqueles jovens indo para a sala de aula, às vezes para a escola, para a faculdade, com aquele olhar assim que não tinha interesse muitas vezes pelo estudo, pela formação. E eu já era um jovem mais maduro. E aí eu falei assim, não, Deus está me chamando. Mas está me chamando, mas eu só quero, para eu poder ir para esse chamado, né, essa vocação aqui na Arquidiocese de Vitória, ele vai ter que me falar um pouquinho mais claro, porque eu estou um pouco meio ainda sem a conversa vai ter que ser mais profunda. Certeza. Aí, sentindo esse chamado de Deus, falei assim, olha, eu vou no Carmelo de Nazaré, e lá no Carmelo de Nazaré, eu vi aquela música, né, para onde irei, para onde fugirei. Né? E aí aquela música me tocou muito, aí eu senti que era para mim. Aí o padre começou a falar. Um padre muito... era um padre da Marinha, que às vezes quando estava Padre Paulo, estava lá falando um pouquinho da vocação, do chamado de Deus. Não adianta você fugir para outra cidade, não adianta você mudar de lugar, não adianta você querer fazer isso, fazer aquilo. E aí, a partir disso, começou a ter eu falei assim, é para mim. Aí veio aquela seta, como se fosse aquele fogo no meu coração, eu falei assim, aí veio aquela voz no meu interior, falou assim, estou falando contigo, estou te chamando. Nossa, pai. Aí eu fiquei assim, maravilhado com aquilo ali, fiquei feliz, deu uma alegria, depois uma paz. Eu falei assim, então é aqui na Arquidiocese de Vitória, né, que eu tenho que seguir meu caminho e buscar
o discernimento vocacional no seminário, porque a gente faz uma caminhada de discernimento também, né? Durante um ano, para ter essa certeza também, amadurecer a vocação, o chamado. Eu fiz todo esse percurso aí de discernimento dos encontros vocacionais. Mas também terminou o turismo? Terminei a faculdade de turismo. Terminou a faculdade. O Dom João Braz de Avias permitiu, na época, né, com o padre Arlindo, né, que era o padre reitor do seminário, e o Dom João Braz de Avias ficou comigo mais de 1h30 conversando comigo. E ele só assim, daquele jeito dele, bem alegre e acolhedor, né? Aí ele falou assim, você vai ser meio seminarista e meio leigo, vou dizer assim, né? Aí eu falei assim, como? Como assim? Você vai estudar, você vai terminar seu estudo e você vai começar a filosofia. Porque você já tem uma caminhada vocacional. Nossa. E Deus assim abriu as portas para mim. Nossa. Aí foi começando o seminário, indo para... Aí depois de um ano, menos de um ano, eu já comecei a morar no seminário, já estando lá na filosofia, né? Fiz a filosofia e depois a teologia. E a sua família ficou surpresa? Minha família, minha mãe... Eu falei com ela assim, olha, eu vou pro seminário, eu quero ser padre. Aí ela falou para mim assim, é isso que você quer mesmo? Tem certeza? Aí eu falei assim, é isso que Deus está me chamando. E vai com Deus, Deus te abençoe. Aí, mas como é que vai ser? Como é que eu vou ser? Porque às vezes a mãe, né, o pai sonha pro filho, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ter isso, né? Às vezes pensa na questão financeira, né, tudo mais. E na carreira da pessoa. Aí eu falei para ela assim, Deus provê, Deus proverá para vocês tudo. Não vai faltar nada. Quando a gente entrega no caminho de Deus para o Senhor, não falta nada. E realmente não faltou nada. Minha mãe depois se aposentou, depois tudo, né, tudo encaminhou. Meus irmãos também fizeram faculdade, né? Começaram a estudar também, terminaram a sua faculdade, hoje tem formados, né, doutores e tudo mais, né? Seus pais ainda são vivos? Meus pais não. Aí já estão na casa do pai. E assim, passamos por um momento difícil também, nesse momento dessa perca, né? Eu passei também esse momento dessa perca. Já foi na época mas eles viram a minha ordenação, participaram de tudo, né? Então... assim, para mim foi uma alegria muito grande a presença dele durante todo o momento da minha caminhada, do início da minha caminhada vocacional, né? Depois com o padre e depois o momento, né, daquela perca, né, que a gente sente, né, a falta do pai e da mãe, né? Perder pai e mãe não é fácil, não. Não, é difícil, né? Difícil. Eu só perdi meu pai, assim, eu tenho minha mãe viva, muito feliz ainda ali e tudo, mas a gente tem que aproveitar cada momento com eles. Aliás, com todos, né, padre? Porque a gente não sabe, né? A hora de Deus, né? Não sabemos. O tempo é de Deus, né? Agora, padre, eu tenho uma curiosidade, não vou poder negar. De onde vem seu nome? Van Dyck, pois é. Como é que sua mãe buscou essa inspiração? Minha mãe lia muito revista, lia muito livro, aquelas coisas de fotonovelas, aquelas revistas antigas e tal, né? E tirou dali o nome? Tirou dali. Os outros irmãos também têm nomes assim? Meu irmão tem Carlos Wagner, Vanessa e Vanusa. Acho que ela me inspirou naquele nome. Não veio ali, ficou, mas Carlos Wagner é nome E tem um pouco ligado à questão do holandês, né, com aportuguesado, vamos dizer assim. Porque as pessoas devem até achar assim, não achar não? Curioso? Mas Van Dyck, às vezes me chama até de novo. Seu nome é Van Dyck. Van Dyck. Mas sai depois Van Dyck. Depois sai Van Dyck. Entendi. E o que é a logoterapia? Né? O que a logoterapia influencia na sua missão como padre? Então, a logoterapia é fundada pelo Viktor Frankl, né? É uma teoria que ele se aprofundou no campo de concentração, porque Viktor Frankl passou tempo da sua vida no campo de concentração e lá ele teve resiliência, ele aprofundou nessa teoria que já tinha escrito, né? E desenvolveu toda a logoterapia, que é a teoria do sentido, né? Que trabalha o sentido da vida. E vê o ser humano como um ser bio, psíquico, social, espiritual e agora, como nós podemos acrescentar, né, o que nós vimos hoje, ecológico, né? Então a gente vê a pessoa nesse sentido.
e dar o sentido na vida. Então, por que hoje na minha vida, após a pandemia, né, eu falei assim, gente, eu preciso cuidar um pouco de mim para poder cuidar dos outros. E a gente sempre fez isso. Muitas pessoas mudaram a sua forma de pensar, de poder caminhar na caminhada e depois dar o seu sim. Então eu precisava também de dar essa resposta, né? Também a minha caminhada sacerdotal. E foi aí que eu fiz a logoterapia justamente para ajudar as pessoas que estavam sem sentido na vida após a pandemia. Aí isso me ajudou muito, né, até mesmo para a minha vida, como também para a vida das pessoas que me procuravam, estão me procurando. De uma forma prática, assim, para a gente exemplificar, para entender um pouco mais sobre isso. Dá para dar um exemplo? Sem dar nomes, é claro. É possível, assim, o senhor falar algo assim que a pessoa esteja passando e como a logoterapia, como é que o senhor faz esse processo? Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, ela aconteceu uma normalidade com ela e tudo mais, ela durante o acidente perdeu as pernas, vamos dizer assim. Perdeu as pernas, não tem mais, ficou na cadeira de roda e tal, não conseguiu. E outra pessoa, mesma coisa, teve um acidente e não perdeu as pernas, não teve nada e caminha normal, assim. Essa pessoa, ela poderia ter todas as chances, muitas vezes, a tendência de falar assim, não, agora não tem mais nada na minha vida, não tem mais sentido na minha vida, eu não vou fazer mais nada, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Então a pessoa começa a pensar e mudar aquela realidade. Né? Ser resiliente, né? Buscar dar o sentido na sua vida a partir daquela situação que ela passa na caminhada, na vida dela. E aí aquela pessoa começa a dar esse sentido, buscando aprofundar, vamos dizer assim, naquilo que ela está vivendo e realmente assim, trabalhar. Como é que ela vai trabalhar isso? Como é que eu posso trabalhar isso? Então ela vai buscar encontrar o sentido na vida, por exemplo, no esporte, né? Ela vai buscar o sentido da vida dela primeiramente em Deus também, né? Dar o sentido da vida dela, mas em algo que ela não vai ficar mais naquela situação que ela estava. Mas aí o senhor leva a ela a pensar assim. E a pensar. Como que você quer fazer o que da sua vida? Você quer ficar desse jeito? Né? Que uma pessoa, aí dá exemplo de outra pessoa que estava, que teve esse acidente, que teve essa situação difícil na sua vida, né? E aí essa pessoa começa a olhar, né, o que essa outra pessoa que teve esse acidente parou no tempo, ficou numa depressão, numa tristeza muito profunda, e aí veio as outras enfermidades e doenças e tudo mais, então estacionou. E essa outra pessoa que teve esse acidente, perdeu, mas que buscou um sentido, né, da vida. Então, é mais ou menos isso, um pouquinho exemplificando, né? Mas a gente encontrar qual é o sentido da minha vida. Primeiramente, Deus, né? Deus é o sentido da nossa. Então, Vitor Frankl fala muito da questão espiritual, né? Da parte espiritual. Mas não é essa espiritualidade no sentido da crença em si, né? Mas também ele valoriza que uma pessoa que tem uma crença, a religiosidade, é muito mais fácil caminhar e ter um sentido na vida, né? Porque vai buscando Deus em primeiro lugar e depois as outras coisas. Porque nós temos dois tipos de pessoas, né? Aquelas que procuram Deus na hora da dor, né? Isso. E tem aquelas também que estão na caminhada já e quando se deparam com uma situação muito difícil, se afastam de Deus, né? E assim, acham assim, nossa, eu estou aqui, me dedico tanto, né? E tudo. E Deus fez isso comigo, quer dizer. Então, tem essas duas pessoas que não deve ser, que o senhor deve encontrar, né? Encontro. No dia a dia da sua paróquia. E a gente encontra muitas pessoas assim, e aí, às vezes a pessoa está buscando Deus no momento da dor, né? E aí ela vai encontrar o sentido da sua vida, a alegria, a felicidade, a paz, né, interior, vai preencher todo aquele vazio do seu interior. Então, Vitor Frankl passou no campo de concentração, muitas pessoas queriam se suicidar.
E aí, nessa busca do suicídio, ele buscava fazer com que a pessoa encontrasse um sentido de estar ali. Vou dizer, mesmo passando por aquele momento difícil, mesmo diante de todas as provações que as pessoas estão passando lá, várias pessoas, encontrar o sentido da vida, viver, lutar para viver. Então essa luta, né, esse caminho aí que ele salvou muitas vidas. O senhor na paróquia faz também, presta também o serviço como diretor espiritual? Sim, eu atendo muitas pessoas, né, com oração e até mesmo o aconselhamento, né, que é muito importante hoje na vida da pessoa, quando ela busca, né, o sacerdote é um pilar, né, do crescimento espiritual da vida da pessoa, quando ela busca a oração pessoal, né, os sacramentos, né, e depois importante até a gente lembrar alguém que direcione, que não é que vai dar como é que fala, que vai te falar o que você tem que fazer, mas assim, dá umas pistas para para a sua caminhada, né, o seu discernimento, para você enxergar também Deus na sua vida, enxergar o sentido, enxergar você também, porque às vezes a pessoa vem para pedir uma orientação, ou até mesmo fala assim, padre, eu queria que o senhor fizesse expulsar o demônio, fazer uma... Sabe? Mas o senhor também é exorcista? Todo padre é exorcista, todo né? Padre. Todo padre, mas o ofício de exorcismo, isso aí quem dá é o bispo, para o sacerdote que é designado naquela diocese, naquela arquidiocese. Aliás, nós entrevistamos já, né, aqui, né, que foi o Frei João, né, e também o Padre Gudialas, né? Sim, também, que já estiveram aqui. Já tiveram. Né? Aliás, quem não assistiu, a gente fala sobre isso. E é importante também, Padre, o senhor falou uma coisa que é importante a gente ressaltar. Uma coisa é a confissão e a outra coisa é a direção espiritual. Porque a confissão você vai falar dos seus pecados, né? Você vai contar os seus pecados. Então, às vezes a pessoa vem para confessar e às vezes ela quer um aconselhamento, um direcionamento espiritual para aquele momento ali. E no momento, quando tem uma fila enorme, né, de confissão, de pessoas para confessar, e aí a gente tem que ir direcionando a pessoa para falar os pecados. Né? E é bom a pessoa... É interessante a pessoa assim anotar os seus pecados, né? Num papel ou no próprio celular mesmo. Às vezes tem jovem que vem já, deixa eu pegar meu celular aqui para poder anotar alguma coisa lá e confessar meus pecados, né? E também aí quando a pessoa vai fazer a direção espiritual, vai, né, abrir seu coração. Aí a gente vê também a pessoa, como é que ela está. E porque o padre, ele não vai olhar também somente o espiritual, no sentido de... Lógico que eu não vou dar uma receita de médico para a pessoa, né? Não vou falar sobre isso. Mas eu vou olhar a pessoa como ela está. E vou perguntar, você tem ido ao médico? Você vai... alguém te direciona com relação à questão do seu tratamento, né, da medicina e tudo mais? Você tem periodicidade de fazer tudo isso? Então, às vezes, a pessoa vem com um problema e a gente percebe que o problema dela não é totalmente espiritual. É um problema físico, biológico, né? E aí a gente precisa também, quando a gente vai fazer oração de libertação, uma oração para ajudar aquela pessoa, para aquela pessoa libertar até de algo... Né, do mal, alguma coisa assim, né, que tem uma influência um pouquinho, e a gente percebe que a pessoa às vezes não está com aquela coisa do influência do mal, mas está realmente com alguma... Precisando de um acompanhamento médico. Então isso aí a gente orienta a pessoa para ela encontrar o seu caminho, né, e ser liberta, né, vamos dizer assim, ser fortalecida na caminhada e voltar. Também essa acolhida é muito importante. O padre tem que estar disponível para a confissão. Às vezes a pessoa vem durante a missa, depois da missa, antes da missa. Padre, pode me confessar? Então, estou sempre à disposição, né? Sempre. O senhor confessa? Confesso as pessoas, né? Antes da missa ou depois da missa. Quando me procura, eu sempre estou à disposição lá. E tem os horários também estabelecidos, né? Que a igreja estabelece para esses momentos de confissão. O senhor já passou por alguma saia justa?
Assim, alguma situação complicada, assim, ou na procissão de entrada, ou em algum momento com alguma fiel, porque todo mundo quer vir falar com o padre, né? Isso. Deixa eu confessar aqui rapidinho, padre. Rapidinho. Me dá uma absolvição aqui. Eu preciso confessar aqui agora. Aí me pega aqui assim, mas menino, eu tô entrando pra procissão, eu já tô entrando pra missa. Como é que eu vou... Na hora que você está pronto para entrar, a pessoa quer uma absolvição? Calma, tô faltando 5 minutos. Não, um minutinho, pá, um minutinho só esse pecadinho aqui. Aí entra, aí a gente... E o que o senhor faz? Eu paro, espera aí, dá um tempinho aqui, deixa eu dar absolvição para ela, que ela poder participar da missa. Aí eu vou no cantinho, né, lógico, a pessoa, para não que ela ficar quer mais comungar, a pessoa, né? quer comungar naquele momento, né? Aí, geralmente é assim, né? E a gente fala que uma pessoa tem esse desejo da confissão, se ela está ali perto do padre, né, está numa igreja que tenha essa abertura e tudo mais para a questão do sacramento, aí ela pode, de repente, ir para a missa, depois, logo em seguida, confessar. Mas a pessoa tem que confessar. Mas tem aquelas que não sabem disso e acabam... Nossa. Agora, a pessoa que faz a comunhão espiritual, né, que ela não comunga em espécie, ela não pode se confessar. Se ela não está preparada para a comunhão em espécie, ela não tem o direito a esse sacramento da confissão? Ela tem, assim, a pessoa quando... né, tem as normas canônicas, né, que a pessoa tem impedimentos para a comunhão. Mas também quando a pessoa faz a sua confissão... A comunhão espiritual. A comunhão espiritual, ela já participou da missa, no início da missa, no ato penitencial, né? Já perdoa os pecados veniais, né? Os pecados veniais. E aí ela é perdoada aqueles pequenos pecados veniais e já com aquele desejo de buscar uma confissão, né? Quando não tem impedimento, buscar a confissão com o sacerdote, né? E aí ela está ali no estado de graça, né? Faz aquela comunhão espiritual, porque a comunhão também, ela não é somente comungar Jesus eucarístico, a comunhão também é com meu irmão, é com a palavra. Então eu vou comungar, eu estou comungando a palavra de Deus também, a palavra de Deus é o alimento para a minha vida espiritual, minha caminhada. Então naquele momento, né, final, que todo mundo, né, todos vão lá comungar, aí ela faz aquele momento espiritual de oração e preparação, né? Quer dizer, é um momento que a pessoa precisa pensar que a igreja acolhe também. Que a igreja acolhe. A igreja não exclui. Né? Ela tem toda uma missa que ela vai poder... A gente sempre orienta a pessoa, né, para buscar os sacramentos, buscar a igreja, buscar a orientação da igreja, para se preparar, né? Porque a igreja não é uma brincadeira, não é um clube. E nem uma associação, um clube de amigos ou uma associação, uma ONG. Não é. Uma igreja é a minha comunidade, a minha igreja, né? Então a gente tem que levar a sério também a nossa fé, né? Os sacramentos, aquilo que a igreja pede pra gente. Porque é um crescimento espiritual que a pessoa vai ter. Eu sempre estou falando isso, porque às vezes a pessoa não busca isso, né? Quer ficar naquela superfície, quer ficar às vezes naquela dificuldade, eu falo assim, no conforto dela, na zona de conforto, quer ficar no feijãozinho com arroz. Aí Deus tem um banquete preparado para a pessoa não experimenta, não vai, né, essas graças aí, né? O senhor já teve vontade de rir numa confissão? De alguma coisa que alguém contou e foi engraçada? Olha, às já vezes teve? Já tive. E conseguiu segurar ou não? Eu segurei. Eu seguro direitinho. E rir depois? Porque eu seguro o riso. Eu consigo segurar. Se eu tiver vontade de rir, alguma coisa, aí depois eu começo a rir, mas eu começo a rir. Porque às vezes a pessoa vem contar o pecado, vem contar como foi o pecado. E não precisa, e a gente fala, né? A pessoa para não falar a história do pecado, aquela situação. Aí às vezes eu falo assim, minha filha, calma. Você pode contar diferente aí, falar só o seu pecado. Aí a pessoa quer desabafar, porque ela se sente melhor. Às vezes eu deixo, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de algo diferente, né? Na sua vida. Mas ao contar o pecado, o senhor teve vontade de rir. Aí depois, quando vai lá, depois à noite, o senhor lembra e começa a rir. Se eu tenho ideia, eu não levo para o meu travesseiro nada de pecado de ninguém. Porque na hora que eu
termino de atender as pessoas na confissão, né, eu já faço minha oração, entrego para Deus e falo assim, eu não quero... Às vezes a pessoa assim, padre, aquele dia que eu confessei com o senhor está lembrado? Que minha filha, conta de novo que eu não estou lembrando nada não. O senhor consegue desligar um botão? Desligo o botão, não fico assim olhando para a pessoa, ela fez o pecado, cometeu isso, aquilo, outro, sabe? Não. Então, às vezes muito, assim, às vezes muito jovem, adolescente, é aqueles mesmos pecadinhos, né? Como de sempre, aqueles mesmos pecadinhos. Então a gente já sabe, já de adolescente, de jovem, até de criança. Então, já conhece, mas assim, um adulto, eu procuro desligar. Bom o senhor falar isso, porque muita gente, às vezes, da própria paróquia, fala assim, não, vou confessar lá na outra paróquia, porque senão o padre vai me ver na missa, vai lembrar do meu pecado. Mas também é muita gente, né, para ele lembrar, né? É verdade. E aí, quando tem 3 padres, às vezes, na paróquia, a pessoa fala assim, não, hoje eu vou conversar com o padre fulano. Amanhã, semana que vem, eu vou conversar com outro padre, porque já sabe o meu pecado, o outro já sabe o meu pecado. E, na verdade, existe uma preparação, né? Para poder fazer a confissão e, como o senhor falou, desligar um botão e seguir em frente, né? Porque é aquele momento presente da confissão, né? E a pessoa, gente, dormir com todos os pecados dos outros, problemas das pessoas. Nossa! Não, eu faço uma... Coloco na caixinha, deixo lá. Fecha a caixinha. Entrego para Jesus. Toma, Jesus. A sua misericórdia, no seu amor. Então, né, eu acho que é por aí. Nossa, porque senão a gente não consegue... Porque eu tenho muita coisa, né? Então, o padre já tem outras atividades na paróquia, pastorais, às vezes o problema de pastorais, coisas boas das pastorais também. E aí a gente vai administrando isso aí, né? Senão o padre não vive, né? Não vive. Se ficar pensando no pecado de todos eles, dos fiéis, não consegue, né? E o padre é gente também, não é? Pois padre é gente. Tem que pensar que o padre é gente. E o padre precisa de dormir, o padre precisa de alimentar bem, o padre precisa de academia, fazer ginástica, cuidar-se para cuidar dos outros também. Porque se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? E o senhor tem essa rotina? Tem minha rotina toda organizada com relação ao meu horário da minha academia, com o meu personal, com toda a minha alimentação também. É mesmo, padre? O senhor consegue ter a sua rotina ali, vou seguir? Nos médicos, importantíssimo, depois dos 30, né? Gostei dessa, vou usar essa agora também, depois dos 30. Depois dos 30, então você vai não falar minha idade, mas eu já sabe a minha idade. Então, a gente precisa desse cuidado, porque senão o negócio fica feio depois, né? É verdade, não tem então, como, né? Precisamos de cuidado psicológico também, né? A parte mental, né? Como é que tá as suas vitaminas. Então, às vezes, também eu busco assim, como a logoterapia me ensinou muito com relação a isso, né? E eu agradeço muito aos professores, ao Marcos, psicólogo, né? Que me ajudou muito, Marcos Soares, né? Pessoa muito legal. E a sua esposa, Joelma. E, assim, ele, por exemplo, me ajudou muito porque eu comecei a ter esse sentido, né? De poder cuidar não somente da minha parte espiritual, mas do todo, né? Mas eu já fazia isso um pouco antes, né? Mas depois da pandemia, né? Após a pandemia, durante a pandemia, eu falei assim, não, agora eu tenho que refazer para poder realmente e seguir em frente agora com minha caminhada, com meu sacerdócio, com minha igreja, com as coisas que é necessário, né? Bom, antes da gente continuar a conversa, que eu quero falar ainda sobre a sua missão, né, a sua função de coordenador da área pastoral de Vitória, como é que é isso, quais são, né, os frutos colhidos, quais são os desafios à frente dessa coordenação. Eu quero dar um presente para o senhor, porque o Amor ao Sagrado mandou um presente, é a nossa parceira. A Geórgia e a Ana Paula são da paróquia São Camilo e elas têm um trabalho muito bonito, que é uma loja online com produtos religiosos, são peças muito bem escolhidas, com muito carinho, e elas enviaram, só que eu não sei o que tem, e eu sou curiosa. Eu quero Aí abrir. a gente vai ter que abrir. Nossa, que lindo. Geórgia e Ana Paula, elas escolhem, a Vanessa manda para elas, viu? E aí elas vão e pensam que elas querem presentear o meu convidado, padre.
Muito obrigado. Então... Deu um nozinho aqui. Peraí. E aí fica tão bonitinha, né, essa florzinha. Mas aí é melhor o senhor não tirar o nó, deixa a cordinha. Olha eu, querendo ser mais rápida. Que enquanto o padre está abrindo o presente, quero lembrar para você que tem várias entrevistas aqui no meu canal, que você pode maratonar, pode indicar. Toda segunda-feira, a partir de 13h, tem um episódio novo no ar. Olha, a Cruz de São Bento, né? Olha o lugar de São Bento aqui, que lindo, viu? Deixa eu ver. Olha que lindo. Mostra aqui para essa câmera aqui, Sanli. Mostra só. Nossa, lindo para o senhor poder colocar lá no seu quarto, né? Onde o senhor escolher. Sim, elas têm um trabalho muito bonito, porque são peças que às vezes assim, alguém encontra, mas elas têm uma delicadeza em como preparar e como escolher, sabe? Como vai presentear. Tudo isso faz a diferença, né, padre? Obrigado, viu? Obrigado. Gostei muito. Que bom. Presente para o senhor. Bom, o senhor além de... Bom, primeiro, né? O senhor é pároco da paróquia Santa Luzia desde quando? Quando que o senhor foi para lá? Para Santa Luzia? 2022. Então... E vai ficar... Quanto tempo um padre fica hoje numa Geralmente paróquia? um padre fica 6 anos numa paróquia, né? Mas eu sou administrador paroquial. E qual que é a diferença? Administrador paroquial não tem uma diferença assim do que o pároco faz, né? O pároco já é fixo, né? Vamos dizer assim, já é definido, né? Para ficar naquela paróquia. O administrador paroquial, o bispo pode remover a qualquer momento e tal, mas não tem assim. Mas o Dom Ângelo falou que vai deixar o senhor lá. Vai colocar os padres que é administrador paroquial, né? Depois como pároco, né? Se for realmente o padre tiver menos tempo lá na paróquia, tudo, né? Então o senhor não tem a função de pároco, a função de administrador paroquial. Título de pároco, vamos dizer assim. Tá. A função é a mesma de pároco, né? Então a gente trabalha da mesma forma. Porque só tem o senhor, né? Sim. Não tem nenhum seminarista para ajudar o senhor lá? Não, tem o seminarista Evandro, né? Que me ajuda muito na paróquia, colabora nas pastorais, formação, todo o trabalho e acompanhamento aos ministros. Agora vai ter uma formação de novos ministros, né? A gente vai preparar agora os novos ministros e a gente está aí preparando também os conteúdos, né, para poder trabalhar com eles, a parte prática também, como é que vai ser isso, né? Porque além da paróquia, o senhor tem a comunidade que é Nossa Senhora das Graças, é isso? Isso, além da matriz, tem a Nossa Senhora das Graças e a São Miguel Arcanjo. Então forma esta paróquia de 3 comunidades, né? E aí a comunidade Nossa Senhora das Graças fica lá em Andorinhas, né? A comunidade São Miguel Arcanjo fica lá em Mangue Seco, entre Andorinha e Santa Marta, né? Que o bairro agora deu uma mudada na nomenclatura também, mas é Mangue Seco ali, né? E a comunidade matriz do Barro Vermelho. Celebro. Nossa! E são 4 missas no domingo, né? Então o senhor se divide no domingo na matriz e nas outras... que acontece também no domingo, às vezes um encontro e outro, né? Mas no domingo o senhor celebra tanto na matriz como nas outras comunidades? Tanto na matriz como nas comunidades. Nossa, padre, sua vida é bem agitada, hein? E além da coordenação da área pastoral de Vitória, né? E o que faz o coordenador da área pastoral de Vitória? Cuida das pastorais? Eu estou como coordenador atualmente, né? E fui reeleito esse ano para continuar mais um ano, né? Mais 2 anos, no caso. Eu vi que o senhor vai até 2027. Isso. E coordena, o padre coordenador de pastoral, ele coordena as pastorais a nível de área. Como, né, na prática é isso? Como é que funciona, né? Seria, por exemplo, a liturgia. Cada paróquia, nós somos em 14 paróquias aqui na área de Vitória, na ilha de Vitória, 14 paróquias. E aí, a pastoral litúrgica, por exemplo, né? Cada paróquia tem um coordenador. Esse coordenador se reúne na área pastoral. Se reúne a nível de área, as 14 paróquias. Escolhe um coordenador para representá-los na área pastoral. Então, essas 14 elegem um coordenador
dessa área. Da liturgia, por exemplo, de uma pastoral. E as outras pastorais também têm um coordenador de cada segmento, de cada pastoral ou movimento dentro do conselho da área. E aí eu coordeno esse conselho pastoral da área, né, que tem atividades a nível de área, encontros, retiros, formação. Aí a gente trabalha administrando essa parte todinha, né, pastoralmente e até mesmo administrativamente, na parte financeira e tudo mais, né, que vai ser os gastos, né, que também necessários, né. E assim, quando recebe assim, a questão das festividades, das solenidades, tudo isso já é decidido e repassado isso, né? A gente faz um planejamento, né? Tem a previsão orçamentária, tem também o calendário da área pastoral, de todas as atividades a nível de área. E a gente segue o calendário da CNBB, do Regional Leste 3 e da Arquidiocese. Tem que estar tudo em sintonia, né? Não pode bater uma coisa com a outra que está assim, né? Então tem que ser bem organizado, né? Essa parte de planejamento, né? E a área pastoral é tranquila, né? Não tem assim dificuldades, desafios temos, muitos desafios, né? Mas Deus assim vai nos conduzindo, né? E vai acertando as coisinhas, as pessoas e com a ajuda das pessoas. Eu vejo assim que as pessoas não podem trabalhar em equipe. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. As pessoas trabalham assim, né? Só eu que tomo a decisão. Não, eu vou ouvir a minha equipe e a partir daquilo ali eu vou ouvir também as instâncias, né? A partir desse ouvir, aí o conselho da área faz o discernimento daquilo que vamos trabalhar, que vamos fazer. Por exemplo, as metas, né, aquilo que é importante para a área pastoral, o que nós vamos viver durante esse ano, de acordo, à luz do magistério da igreja, à luz das diretrizes da igreja, à luz do que o Papa fala, tudo aquilo que o sínodo, né, toda essa organização, a gente traça os nossos caminhos, né, para a nossa realidade da área de Vitória. E é importante deixar isso claro para que as pessoas percebam, né, e conheçam que assim a missa, né, tudo que acontece dentro de uma paróquia não é inventado, né? Não é inventado. Tudo vem dos documentos, tudo vem da Bíblia, né? Tudo vem do direito canônico, que o direito canônico vem da palavra de Deus, né? Então tudo isso, essa organização, a igreja é muito organizada na sua estrutura, na sua organização, nas suas comissões, os seus trabalhos, né? Tudo isso a gente tem que ter essa obediência também e seguir as orientações e ajudar para que o povo de Deus caminhe lá na base, né? Porque chega lá na base. O que é a base? São as pequenas comunidades que existem nas nossas paróquias, né? Aqui na área de Vitória, por exemplo, vai chegar lá naquela comunidade pequena, né? Que tem umas 50 pessoas, tem 100 pessoas, tem, né, 200 pessoas. Para que esse trabalho não morra. Mas a fé do povo é muito grande, né? A gente vê assim uma alegria, é uma área de Vitória bem assim viva. E participativa, né? O povo é bem assim, a gente vê o trabalho pastoral, a gente vê o testemunho das pessoas, né, dos movimentos, né, das pastorais, que eles estão firmes na fé. E é isso que segura a igreja, né? O senhor estava me falando antes de começar aqui a entrevista que o senhor tem um trabalho com jovens, né, com os adolescentes, com as famílias ali na sua paróquia. O que o senhor pode assim, dividir, compartilhar com a gente algum trabalho que foi realizado, que surgiu um grande efeito? Porque hoje nós estamos com jovens, muitos indo para outros caminhos, muitos perdidos, sem saber qual caminho vão seguir. E os que seguem o caminho da fé, né, são excluídos, se sentem, né, excluídos, porque o mundo não sabe receber esses católicos, esses jovens católicos. Que direção o senhor dá para eles? Então, quando eu cheguei na paróquia, era um grupo de 5 jovens que se reuniam. Eles pegavam umas cadeiras, sentavam assim em volta e ficavam com um livro no documento da igreja, estudando o documento, partilhando aquela coisa toda e tal. E eu falei assim, gente, o jovem
quer uma coisa mais animada, com dinâmica, com pregação, com teatro, com uma coisa mais dinâmica. Uhum. Então, eu gostaria de conversar com você sobre isso. Porque o grupo de vocês continuar desse jeito, vocês estudarem, às vezes, até um documento, que vocês nem vivem aquele documento, nem vivem esta realidade aí, né? Como é que fica? E aí a gente pegava o catecismo da Igreja Católica e tal, daquele forma, e ficava lendo às vezes, né? Uhum. E não é dessa forma. A evangelização tem que ser dinâmica, né? Para o jovem hoje, para atingir o jovem hoje, precisa ter alguma coisa que atrai o jovem. O jovem gosta de música, o jovem gosta de teatro, o jovem gosta de uma coisa dinâmica, né? Então aí foi a partir disso que a gente falou assim, vamos trazer um retiro, e foi a partir desse retiro que o grupo começou a crescer, e eu falei assim, vamos fazer esse formato agora. O formato, vocês podem dividir em grupos para partilhar? Podem, nos momentos que forem necessários. Mas também vai ter dinâmica, vai ter uma coisa que vai atrair o jovem, vai atrair as pessoas, né? Você vai ver como é que esse grupo vai crescer. E oração. Uhum. Primeiramente, oração. E espiritualidade. Adoração Santíssima. Vocês têm que ter momento de adoração. E vamos trabalhar a adoração santíssima com o jovem, né? E aí, você sabe que tem as influências, né? Às vezes das músicas aí no momento nosso, né? E às vezes o jovem não está acostumado com imediatismo. E o jovem está acostumado muitas vezes com aquela música alta, e às vezes não ouve nem a letra da música, não vê nada, não vê muita coisa assim, né? Eu falei, não, vocês têm um momento de espiritualidade, vocês busquem também ver a letra da música, você, né, mesmo que seja uma música católica e tal, música, né, você vê realmente que é o sentido daquela música para a sua vida. E levar os jovens a encontrar Jesus, encontrar o caminho. Porque quando ele encontra o caminho, quando ele começa a amar, né, aí começa também esse caminho de conhecimento, de perseverança na caminhada, na comunidade. E aí o jovem hoje, nós temos milhões de jovens, hoje estão no grupo de jovens, também numa adoração santíssima às 10 horas da noite, após... depois que acabou a faculdade, acabou tudo, o jovem está lá na Santa Luzia na quinta-feira adorando Jesus. Eu falei com eles, olha, vocês estão começando a trabalhar aí estão vendo que em vários lugares os jovens estão buscando os horários após a faculdade. Uhum. Faz aqui nossa paróquia também. Vamos fazer nossa paróquia para a gente poder atrair o jovem. Olha quantas faculdades nós temos aqui perto da nossa paróquia. Uhum. E aí você pode atrair o jovem para a adoração, para a espiritualidade, ao mesmo tempo evangelizar. E aí, graças a Deus, cresceu o jovem, um trabalho assim, bem bonito, né? Os jovens alegres, jovens também dispostos, que ajudam na liturgia, jovens que estão trabalhando em alguma pastoral, na PASCOM, Pastoral da Comunicação, que eles gostam muito, né? do digital e tal, das mídias sociais. E aí... O senhor tem perfil na rede social? Se eu tenho? É. Tenho, mas está inativo um pouquinho. Está privado. Está privado. É. Mas a paróquia é a tua, tem também? A paróquia tem. Eu sempre faço algum vídeo, sempre faço alguma fala. Eu vejo. Faço uma chamada para algum... Né, eles estão querendo agora que eu faça um texto, alguma coisa, uma mensagem. Estão querendo que eu faça alguma coisa nesse sentido aí. Eu acho uma boa ideia. Aí eu falei assim, meu Deus, agora tem que arranjar tempo. Estou arrumando mais trabalho para o senhor. Tá igual meu marido, eu falo assim, você podia fazer isso. Que horas que eu vou fazer isso? Aí eu falei para eles assim, vocês estão querendo fazer que hora? Madrugada? O que o senhor faz de meia-noite às 6? Meia-noite às 6. É o que as pessoas falam às vezes, né? Mas é difícil, né? Manter a rede social e tirar esse jovem também, aí, né? Eu sou assim, eu gosto muito de participar das reuniões, às vezes de participar de um momento, de de também acompanhar as pessoas, né, naquele momento que eles estão reunidos. Então, esse pastoreio é muito importante. O jovem, você ir dar uma passadinha lá, mesmo que seja uma bênção. O padre está presente aqui. Olha, o padre passou por aqui. O senhor gosta de fazer, estar presente, né? O padre está nos vendo isso aqui. Então é importante também, porque aí você vê que eles valorizam e também vê a presença do sacerdote que está ali
Agora, padre, o que é a comunidade Boa Nova? O senhor fundou essa comunidade, né? Sim, Mensageiros da Boa Nova, é isso? Sim, Mensageiros da Boa Nova. O que é Nova. essa comunidade? Comunidade de Vida e Aliança, né? É uma comunidade logo no início, quando eu era leigo, né? Que eu comecei com a Maria Delicé Pastore, né? A gente iniciou esse trabalho, mas eu nem tinha ideia o que era comunidade. Não tinha nem ideia o que era. Então o senhor não era padre ainda? Não era padre, né? Mas eu nem quis fundar uma comunidade, porque eu não sabia nem o que era. Aí, partilhando com a Maria Delicé Pastore, que hoje está na casa do pai, né? Que Deus me chamava, né, para uma comunidade. Eu não sabia o que era, mas eu falei assim, comunidade que vem um nome. E é um chamado de Deus e tal. Aí ela falou assim, olha, Deus colocou a mesma coisa no meu coração. E aí iniciamos, né? Eu falei assim, vamos ver o que é naquela época, né? Pensa aí, no que não tinha, década de 80 não tinha redes sociais, não tinha internet, não tinha celular para a gente pesquisar, para copiar uma frase ou alguma coisa da comunidade e ter, assim, tudo. Depois aí chegamos até o Dom Silvestre. Nossa, eu ia falar agora. Dom Silvestre, ele foi um grande incentivador dessas comunidades. Porque várias pessoas passaram por aqui, contaram histórias de comunidades, padre. E Dom Silvestre foi o grande apoiador. Aí o Dom Silvestre, fomos até o Dom Silvestre, né? Dom Silvestre, nós vimos aqui para pedir autorização do senhor, né? Para essa comunidade, que nós estamos desejo de ser comunidade e tal. Aí o Dom Silvestre assim, fez a deixa assim, olha, com a mão assim. Aí eu fiquei assim, nossa, me deu um gelo assim, olhei assim, aí ele falou assim, não só autorizo, mas eu dou a minha bênção. Nossa. Porque o Dom Silvestre, eu assim, sempre fui próximo dos bispos, nunca tive medo de autoridade, medo de chegar lá no prefeito, chegar lá não sei aonde, todo o interior, né? Lá do norte de Minas, então nunca tive medo de chegar assim perante as pessoas. Então, aí o bispo sentava perto dele, ia lá, coisa assim. E como leigo, quando nós tivemos uma moção, né, do Espírito Santo para evangelizar de casa em casa, evangelizar naquela região lá de Atlântica Vila e Jardim Camburi, que o Padre Guido nos enviou para uma missão. Aí foi a partir dessa missão, desse desejo, né, do Evangelho Nutiante, né, do Evangelho Nutiante, que fala sobre essa boa nova, né, e essa missão de anunciar o Evangelho com ardor e tudo mais, e também o Santo Domingo. Então, a partir disso, Dom Silvestre disse aquelas palavras, eu falei assim, ai, que bênção, que maravilha, e começou a escrever. Dom Silvestre, e como o senhor quer que a gente comece? Nos deu orientação e a gente começou a escrever tudo isso aí. E aí a comunidade, ela se reúne em algum lugar? Não, hoje a comunidade está à frente, os leigos, né? Tem os missionários que estão à frente da comunidade Mensageira da Boa Nova. Eu já não estou mais à frente da comunidade. Mas o senhor ainda participa? Não, hoje estou mais à frente da paróquia. Agora a minha missão é sendo esse padre diocesano, né? Sendo essa missão diocesana, né? Com muita alegria, né? Nessa missão minha. Mas a comunidade existe. A comunidade existe, os membros da comunidade caminham, né? Com os encontros, retiros, formação, com aquela mesma espiritualidade, né? De evangelizar, né? Com um ardor. Mas é coordenada por leigos. Leigos, os missionários, né? Que consagrados também da comunidade. Mas existe algum lugar específico que eles se reúnem? Eles estão aqui no centro de Vitória, né? Tem a casa mãe, né? A sede, né? E lá em Marechal Floriano, no sítio Cenáculo, né? Que é um local onde é um centro de evangelização, né? E agora eles estão construindo e tudo, né? Mas quando começou, vocês iam de casa em casa? A gente não tinha nada. Nossa. Tudo na providência e tudo eu fui escrevendo, né, Deus foi colocando, né, e a gente foi vendo, e tudo na obediência, né? Tudo na obediência da igreja, né, com Dom Silvestre, com o nosso bispo Dom Luiz depois, aí, e com os bispos, que é importante. O senhor acha que essas comunidades católicas, elas conseguem, através desse trabalho, do carisma de cada uma, evangelizar, chegar mais fácil para evangelizar nas pessoas? Cada carisma tem o seu jeito próprio, né, de evangelizar, a sua forma de atingir aquele grupo, né,
especificamente aquelas pessoas. Então, eu vejo que é uma presença muito forte na igreja. A igreja é rica, né, em carismas. Então, existe na história da igreja, sempre foi assim. E eu acho que é muito importante. E eu valorizo na minha paróquia, quando tem pessoas de diversos carismas, né? Principalmente nos movimentos, onde colaboram com a evangelização. E uma delas é as novas comunidades, né, que tem feito esse trabalho muito lindo na igreja, né, em vários lugares. Tem os seus problemas, como também todas as instâncias, né, tem problemas, dificuldades, né, que é o ser humano. Nós não somos perfeitos. E a perfeição, né, dentro da perfeição, vamos dizer assim, estamos buscando a santidade, buscando o caminho de Deus. E quando a gente busca, né, com certeza, é quando eu também encontro o meu erro e a partir do meu erro eu acerto, para poder buscar um caminho novo. Bom, esse segundo semestre, eu não sei quando que a nossa entrevista vai ao ar, mas a gente está gravando no mês de agosto, já é fim de agosto, né? Que nós estamos no meio da quaresma de São Miguel. Então, esse segundo semestre na paróquia Santa Luzia vai ser muito agitado. E novembro vai ter a novena de Nossa Senhora das Graças. A novena de Nossa Senhora das Graças, que também, né, é uma comunidade muito importante, nossa paróquia, né? E colabora muito, né, na evangelização, essa missão também de evangelizar, né, com essa graça de Maria, né? Maria, Nossa Senhora das Graças. Então é uma novena que vai ter vários padres celebrando, né? A comunidade é fervorosa e participa bastante, é bem ativa? Bem ativa, né? O pessoal bem animado, né? Eu sou devota de Nossa Senhora das Graças e, nossa, ela já fez muitos milagres na minha vida. Eu também. E devo muito e, nossa, sou, assim, realmente encantada por ela. Encantada. Eu com Santa Luzia. Santa Luzia... Padre, milagres. eu ia falar agora, em dezembro, a novena de Santa Luzia. Milagre comprovado, né, cientificamente. Né, também, o senhor já teve um milagre? Também. Tive. Pode contar? Posso. Eu não tenho medo de contar, não, de vergonha de contar, não, porque eu estava vindo de uma missão, né, e quando eu cheguei na casa onde estava tendo na Mensageira da Boa Nova, né, eu ia dormir num quarto lá, aí eu cheguei... uma pessoa falou comigo assim: olha, padre, entrou um bichinho aqui no seu quarto. Aí eu falei assim: você já limpou? Já tá tudo certo? Já tá limpo? Já tá tudo limpo, já limpei, já fiz tudo. Eu fui dormir. Quando chegou na madrugada do dia 13 de dezembro, eu acordei gritando. Gritando. E aí, no meu olho, um bicho no meu olho, passou no meu olho e arranhou meu olho. E eu corri para poder passar água no meu olho, né? E queimava? Todo mundo acordou, uma dor, né? Muito forte. Aí eu joguei água e liguei para o oftalmologista, falei assim: minha doutora, me atende. Corri para o oftalmologista. Aí o oftalmologista, uma pessoa foi dirigindo o carro, né? E chegou até o oftalmologista, foi a outra pessoa também junto comigo. E chegamos lá, ela me colocou no computador, né, naquele coisa para olhar. Aí eu falei: padre, tem 3 arranhões no seu olho. E era um camundongo que arranhou meu olho. Acredita nisso? Aí ela falou assim: agora o senhor vai ter que tomar a injeção, tomar a vacina, tomar não sei o quê, tomar um antibiótico, e passou um antibiótico em mim, né, e tal, e vou colocar um tampão no senhor vai sair daqui, amanhã o senhor vai voltar aqui para a gente fazer um novo curativo. E o senhor enxergava? E era não, dia não enxergava. 13, não enxergava, porque estava arranhado, né? E alguma coisa assim, né? Aí eu rezando no carro. Aí eu cheguei em casa, eu fui no Santíssimo, né? E eu falei assim: Senhor, eu tenho eu tinha reunião, que eu estava na coordenação de alguma coisa na Arquidiocese de Vitória e tal. Eu tinha reunião, tinha não sei o que lá no departamento, lá no vicariato, não sei o que. Eu fui na reunião e voltei. Eu só não estou aguentando ficar aqui não, eu vou embora. Aí eu voltei 8 horas da noite, das 7 horas da manhã até as 8 horas. Cheguei 8 horas em casa, vendo tudo médico, correndo atrás de sei de quê, de remédio e tal, né, para tomar.
Cheguei em casa, dobrei o joelho, falei assim, Senhor, me cura. Santa Luzia, interceda por mim. Hoje é o seu dia, eu não posso ficar desse jeito não, porque eu tenho muita coisa para me fazer, tenho missa para celebrar, tenho paróquia para ter sei que para poder cuidar, tenho muitas pessoas que estão atrás de mim para poder ajudar, e eu preciso de fazer alguma coisa. E dia 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia. Dia de Santa Luzia. Aí eu rezei. Aí quando chegou, eu dormi. Chegou no outro dia, eu falei assim, eu tô bom. Eu tô ótimo, não tô sentindo nada. Estou ótimo. Aí quando eu corri, eu fiquei assim, maravilhado com aquele momento, né? Fiquei assim, estou bem. Quando eu voltei... O senhor acordou e não sentia mais nada? Mais nada. Eu falei assim, estou curado. Eu falei para mim assim, estou curado. Aí, mas eu vou no médico para poder comprovar. Aí cheguei, me levou no médico, alguém dirigindo para mim e tal, porque eu estava com tampão no meu olho e tal. Quando chegou, ela tirou o tampão e foi olhar no computador de novo. Falei assim, padre, onde estão os seus arranhões, padre? Cadê os seus arranhões? Aí eu falei, doutora, Jesus e Santa Luzia deu um jeitinho aí, curou. Me curou. Nossa. Eu fui curado. Aí eu falei assim, doutora, eu quero um laudo da senhora para falar sobre isso aqui. Aí ela foi e me deu um laudo. Não há uma explicação de melhora tão rápida para esse caso aqui com relação aos arranhões no olho. E ela falou comigo assim, padre, eu não te falei para não te assustar, mas podia causar uma cegueira no senhor. Meu Deus. E foi no globo ocular. E Santa Luzia, padroeira dos olhos, padroeira né? dos olhos, Santa Luzia. Meu Deus, é minha padre. Protetora aí. Amém. E o senhor não era dessa paróquia ainda? Não era dessa paróquia. Não era. Quando o senhor foi convidado para ir? Eu lembro que eu fiz uma ajuda a uma comunidade, Santa Luzia, lá no Morro Jaburuna, da paróquia da Glória, que eu era pároco lá. Uhum. E lá eu falei, gente, vamos fazer uma arrecadação aqui com todas as comunidades da Glória para poder ajudar essa comunidade de Santa Luzia, porque ela precisa de ser uma comunidade linda e maravilhosa, porque aqui tem uma vista, dá para ver tudo, né? Vila Velha, tudo, a praia, tudo. E aí eles merecem. E lá vamos colocar do bom e do melhor, vamos colocar granito, vamos colocar até ar-condicionado. Colocamos ar-condicionado, colocamos granito, colocamos uma área de convivência com o pessoal. Aí eu falei até com a Kátia Pezinho, falei, me ajuda aqui para me dar de presente esse projeto aqui para fazer para essa comunidade, me ajuda aqui. Ela falou assim, padre, eu só vou cobrar os negócios lá da autorização, não sei o quê. E aí... Mas isso o senhor fez depois desse episódio? Foi antes. Foi antes? Foi antes. E Santa Luzia já vem me acompanhando, né? Bem acompanhando. Nossa! E aí depois que eu fiquei... depois na pandemia, né? Logo depois no final da pandemia, eu fui para a paróquia de Goiabeiras. Uhum. Fiquei 1 ano lá em Cristo como Redentor? vigário. Não. E Cristo Redentor. Fiquei 1 ano como vigário. Saí de lá, fui fui nomeado para a paróquia de Santa Luzia, no Barro Vermelho. Que bênção! Aí foi assim, Deus mesmo, né? O arcebispo Dom Dario, né? Que né, um pai, um acolhedor também, um homem de Deus, né? E que me levou para lá. Me levou para lá, para Santa Luzia. Nossa, padre, que história bonita com Santa Luzia. Lúcia, né? A luz. É a luz. É a luz que ilumina. E nós temos que ser essa luz, né? Para as pessoas. É verdade. E que ela realmente abençoe cada vez mais o senhor, para o senhor poder levar essa luz para outras pessoas, né? Para as famílias, para os jovens, ajuda do alto, né? Eu falo assim, sem a graça de Deus a gente não alcança nada. Sempre com a ajuda de Deus. É verdade. Nossa, muito obrigada, padre. E vai ter festa, né? Em dezembro tem festa? Vai ter festa, novena, né? Novena, já 4 de dezembro começa a novena. E com o nosso arcebispo Dom Ângelo. Uhum. E já vai todos os dias, tem os padres já confirmados, os padres já todos confirmados. Você já confirmou tudo para dezembro? Todos confirmados para dezembro. E dia 13 de dezembro é a festa de Santa Luzia, com procissão, com tudo, né? Eu vou lá para poder... direito. Vai mesmo.
Vamos estar convidadíssima, né? Estamos já. Isso. Marca aí pra gente poder ir, com certeza. Alegria. Padre, muito obrigada por ter vindo. E eu vou pedir uma bênção pra gente poder terminar essa nossa entrevista. E pode saber que também pode contar sempre com a gente. E é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Alegria. E quando precisar da gente também, estamos lá à disposição, né, para qualquer missão aí. Esse trabalho com os padres também, esse contato com os padres. Né? Por favor, quando tiver alguma novidade, algum fato curioso, uma entrevista que o senhor, como bom comunicador, só passar pra gente. Tá. Vamos terminar com a sua bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Luzia, desça sobre vós, sobre toda a vossa família e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre. Muito obrigada mesmo. E eu espero você no próximo episódio. Até lá.